A sua vitória, o seu triunfo, ele dependerá de algo muito importante que você precisa fazer. Entenda que toda situação de guerra, de batalha, existe ali um exército, né? Esse exército ele vai entrar em confronto, mas para que esse exército ele possa batalhar, em primeiro lugar nós temos o recrutamento. Então existe a fase de recrutamento, depois você tem a fase de treinamento e antes do confronto de fato, existe uma etapa muito importante. E essa etapa que Deus tem para falar no seu coração, na palavra de Deus para você no dia de hoje. Então presta muita atenção. O que que você precisa fazer para que de fato as coisas deem certo, para que de fato você consiga ter sucesso naquilo que Deus está te direcionando. Eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora, no Vivendo pela Vida. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, seja no canal do YouTube, seja aqui no podcast que você está ouvindo. Curta as mensagens, curta as orações, ajude-nos a fazer com que essa mensagem ela possa se expandir, né, pelas ondas da internet. Amém? Presta muita atenção nessa palavra que Deus tem para o seu coração. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, você vai ser fortalecido e com certeza estará ainda mais ferramentado para avançar, para seguir adiante e conquistar aquilo que Deus colocou como alvo na sua vida. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra lá no livro de Provérbios. Nós vamos ler ali Provérbios 4, certo? Vamos ler do versículo 25 em diante, que diz o seguinte: Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que os seus pés sigam o mal. Amém? Entenda que em todo campo de batalha, em toda situação de guerra, de conflito, além do que eu falei para você, né, existe a fase do recrutamento. Então, se você está aqui, é porque você já foi recrutado pelo Senhor. Hoje você faz parte do seu exército, você faz parte do seu reino. Depois do recrutamento, nós temos a fase de treinamento, onde os soldados são capacitados, onde os soldados são experimentados, são testados, são colocados em campos de simulação, depois de toda a teoria que eles receberam. Então, existe essa fase de preparação. E a terceira fase, a terceira etapa, vamos colocar assim, ela é fundamental para que eles tenham êxito, é fundamental para que você tenha êxito, né, naquilo que você precisa conquistar e avançar. Amém? E é justamente o que essa palavra nos traz. E o que que Deus está falando para você no dia de hoje? Que você precisa ter um posicionamento. A palavra de Deus para você no dia de hoje é se posicione, se estabeleça, né? Fique de fato numa posição que vai fazer com que você avance, que vai fazer com que você prospere, que vai com que você não se perca em meio ao caminho. E quando nós lemos aqui no versículo 25, ele fala o quê? Olhe sempre para frente. Por que que a palavra diz que você deve olhar para frente? Porque lá na frente é onde está o teu alvo. Então você não pode perder de vista o teu alvo. Qual foi o alvo que Deus deu para você? Foi a restauração do seu casamento? Foi a restauração do seu filho que está perdido? Foi a restituição financeira, né, por algum problema que você vem enfrentando? É uma questão de saúde, né?
Deus sinalizou para você que vai curar você. Deus sinalizou para você que vai te levar para uma outra região, para um outro lugar. Deus sinalizou para você que aquela casa dos seus sonhos, aquele apartamento, o financiamento vai sair, vai dar certo. Percebe? Então é muito importante o quê? Que você sempre olhe para frente, sempre você olhe para o alvo daquilo que Deus estabeleceu para você. Porque o teu alvo, ele é o teu ponto final, ele é o teu ponto de chegada. Então você não pode ficar no meio do caminho, não fique olhando para um lado, não fique olhando para o outro, mas olhe para as promessas de Deus na sua vida. E aí ele continua dizendo o quê? Versículo 26. Estabeleça um caminho reto para os seus pés e permaneça na estrada segura. Que estrada segura é essa que o texto aqui está falando? A palavra nos fala que Deus, ele é a nossa vereda. Deus, ele é o nosso caminho. É Deus quem prepara o caminho que você deve andar. Então entenda que você deve caminhar dentro da revelação de Deus, dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que ele me instruiu. Então essa é a estrada segura. E toda vez que você tentar ir pela sua própria vontade, ir pelas suas emoções, pelo seu coração, pelo que outras pessoas falam, por atalhos que tentem lhe apresentar. Se você cair nessas tentações, você estará se desviando do caminho. Você sairá da estrada segura. E a palavra de Deus para você é o quê? Ande, caminhe, prossiga a estrada segura que o Senhor tem para a sua vida. Percebe? Que é muito importante, em primeiro lugar, você olhar para o alvo, olhar para frente, né, sempre mirando o propósito, sempre mirando o objetivo. E segundo, você caminhar por uma estrada segura, pela estrada do Senhor, pela estrada que Ele preparou, onde os seus anjos estão ao seu redor, guardando a sua jornada. E aí ele finaliza dizendo que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E aí ele complementa dizendo que não permita que os seus pés sigam o mal. Aqui, na verdade, né, é um desvio total de conduta, aqui não é atalho. Se Deus falou para você ir adiante e em frente, você vai para a esquerda, você está desviando totalmente do seu foco. Se você for para a direita da mesma forma, você estará desviando completamente do objetivo, do alvo que Deus estabeleceu na sua vida. Então perceba que é muito importante que você permaneça diante daquilo que Deus tem falado ao seu coração, diante daquilo que Deus tem revelado para você, diante da promessa que ele te fez. É muito importante essas três observações. Elas falam de posicionamento. Você precisa estar posicionado. O que é posicionado? Eu estou aqui na posição. A posição de olhar para frente. A posição de saber que eu estou andando no caminho seguro. E a posição de saber que eu não vou desviar nem para a esquerda, nem para a direita, embora as propostas sejam tentadoras, embora as propostas sejam até é, 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 similares com aquilo que Deus prometeu, mas que na verdade são enganosas, né? Estão apenas camufladas, maquiadas. Então tenha muito cuidado com as vozes que você escuta, com os conselhos que você ouve. Perceba que nesse momento é necessário que você se posicione enquanto você não atingir o seu objetivo. Enquanto você não chegar no ponto B, você saiu do ponto A, precisa chegar ao ponto B. Enquanto não chegar nesse ponto B, tenha muito cuidado, né, com as vozes, com os conselhos que você ouve. Alguns conselhos eles soam até inteligentes, eles soam até, né, sábios,
Mas na verdade, tome muito cuidado, porque eles podem te desviar do foco. Então, se você quer realmente avançar no Senhor, se realmente você quer triunfar e você quer atingir os seus objetivos, né, os objetivos que Deus instituiu na sua vida, os alvos que Ele desenhou lá na frente para que você alcance. Se esse é o desejo do seu coração no dia de hoje, então permaneça posicionado. Fique posicionado, né? Não se mexa nem um milímetro a mais, nem um milímetro a menos, né? Fora daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E tenha certeza que lá no final, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas que você passou, mesmo entendendo que às vezes o vento ele está contrário, mas se você seguiu esses princípios e se você se posicionou, tenha certeza que você vai chegar ao teu objetivo e lá na frente você vai glorificar o nome de Jesus e você vai desfrutar da sua vitória para a honra e para a glória dele.